Oi, gente. E aí, vamos lá para mais uma live. Dessa vez é uma live também muito especial porque é uma live que vai falar de um menino, de um rapaz importante aqui no sentido de que ele transformou muitas vidas e continua transformando com ainda as pessoas que rezam por ele, pedem a ele, que é o Guido Schaffer, o anjo surfista. Eu confesso que sempre que eu vou na igreja de Nossa Senhora da Paz, aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, quando eu entro ali na igreja de Nossa Senhora da Paz, eu vejo aquele altar com a foto do Guido, com os livros para as pessoas escreverem sobre ele. E quantas pessoas também já me escreveram aqui dizendo que rezam para ele todos os dias e que ele tem ajudado na vida delas e eu acredito que ele tem já feito alguns milagres. Ele está em processo de canonização e nós vamos ter aqui a mãe dele, a Nazaré Schaffer, falando sobre o filho. Olha que coisa tocante e emocionante. A Nazaré é uma mulher incrível, eu já vi ela falando, ela fala muito bem. E vai ser muito bonito a gente ver essas observações de uma mãe sobre esse filho, que morreu em 2009, aos 34 anos, num acidente no mar. Ele era surfista e foi surfando que ele acabou falecendo. Eu vou dar uma olhada aqui, estou esperando um pouco para ela entrar. Estou vendo Valquíria Costa Oliveira, Denise Belém, Simone Saad, Lígia Nieto, Carla Baroncini, várias pessoas. Cláudio Pereira, meu marido, que sempre me dá muito apoio aqui. Mari Vinck, Jussara Navarro, tá todo mundo entrando, Valquíria Costa Oliveira, Gisela Jataí, Fábio Cuiabano, querido médico, maravilhoso dermatologista, que já fiz aqui uma live com ele, que bombou, Elaine Veloso, Cristina Arouca, Cristina, cujo marido Manuel Arouca é o autor do livro O Anjo Surfista, e nós fizemos um evento super bonito ali no Shopping Leblon, com uma nova, um relançamento do livro, né, O Anjo Surfista, que contou com a presença dos pais do Guido Schaffer, do Padre Jorjão, dos amigos do Guido, foi muito bonito. Vera Sanson entrou, Gilda Baixo Castelo, Miriam de Souza Danta, Geise Laine, Cecília Lima Lobo. Está entrando muita gente, eu estou fazendo só um tempinho para poder chamar a Nazaré, para a gente começar a nossa live. Eu vou ver se a Nazaré já entrou. Kátia Avilés, minha querida amiga Kátia, que deu uma entrevista belíssima aqui também. Estou procurando aqui a Nazaré. Não, a Nazaré já entrou. Está aqui a Nazaré. Vamos ver aqui que ela está entrando. Simone Souza. Nazaré! Oi, que prazer! Prazer é meu. Boa noite. Boa noite, que bom. E a gente está aqui, né? Na hora da Ave Maria, 6 da tarde. Verdade. A hora do Ângelus, né? Na hora do Ângelus, eu acho que ficou assim perfeito, né? Muito perfeito para a gente fazer essa nossa live sobre o Guido. Eu estou vendo que as pessoas estão entrando aqui e tem gente que fica me mandando recado, só que entra em cima da live. Mas, Nazaré, que prazer estar aqui hoje com você, falando sobre o Guido. Sim. Eu acho que eu sempre acho que a mãe tem um olhar muito especial sobre os seus filhos, né? Como mãe, eu digo isso também. E a gente acaba vendo coisas e também, às vezes, colocando filhos em posições que só a gente vê, né? É verdade. Então, quando eu te propus fazer essa live, eu achava que seria muito bonito a gente ter uma visão do Guido através dos seus olhos, como mãe que observou ele desde pequeno, né? Sim. E eu queria, então, se você começasse a falando assim, por exemplo, quando ele era pequeno, você sentia que ele tinha esse potencial e todo esse amor dentro dele para fazer tudo que ele fez, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas para ser quem ele foi, como é que era o seu olhar para ele? Eu sentia que o Guido era uma criança assim diferente mesmo, né? Especial. Ele sempre foi muito alegre. Ele foi uma criança muito comunicativa, falava com todas as pessoas que encontrava e muito amoroso, né? Ele sempre foi muito amoroso com a irmã mais velha, com a família, com as pessoas. Desde pequeno ele sempre foi assim. Então a gente notava nele esses traços de simpatia, de comunicação, né? Bem acentuados.
E é na questão, vamos dizer assim, porque é uma criança, né? A gente não sabe até que ponto eles estão presentes, vamos supor, dentro da nossa fé, da nossa espiritualidade, se eles estão compartilhando. Quando é que você notou que ele tinha uma relação especial, vamos dizer assim, com a fé? Assim, porque desde pequeno a gente sempre rezava, né? Rezava juntos e tudo. Foi uma coisa que eu tomei a peito em relação à educação dos filhos, né? E, como eu já relatei algumas vezes, o Guido, mais ou menos aos 6 anos de idade, ele me disse que teve uma visão de Jesus à noite, na hora de dormir, não é? Que Jesus apareceu para ele. E eu falei, e como era Jesus, meu filho? Ele disse, Jesus era lindo, mamãe. Ele estava muito emocionado. Eu falei, o que Jesus falou alguma coisa com você? Ele disse, falou. Ele falou para eu ser obediente aos meus pais, para eu prestar muita atenção na missa aos domingos, porque quando eu crescesse, eu iria chamar meus amigos para ele. Então, eu achei muito Olha, interessante isso, porque, não é? Ele dizer que Jesus estava pedindo a ele a ser obediente e atencioso na hora da missa. E, de fato, ele foi uma criança obediente e nunca colocou obstáculos para ir à missa, para frequentar a igreja, entendeu? E quando chamava os amigos prontamente o atendiam. ô Nazaré, eu fico imaginando você ouvir isso de um filho de 6 anos, né? Que você, na hora, você deve pensar, será que esse menino está inventando isso, né? Como é que é? Será que é verdade? Passou isso pela sua cabeça? A princípio passou, por isso eu fiz as perguntas para ele, como era Jesus, o que Jesus tinha falado alguma coisa, e diante dessas colocações dele, eu achei que realmente ele estava falando a verdade. Né? Ele não iria inventar isso assim na hora, né? Uhum. Você sabe que tem alguns relatos de crianças que dizem que viram Jesus, né? Tem uma É, menina que é uma artista que é a Akiane, se você entrar no Google, quem quiser dar uma entrada, ela desde que há 4 anos ela diz que viu Jesus e pintou um quadro que ficou famoso, né? sei. E tem também a história de um filho de um pastor protestante no interior dos Estados Unidos que entrou em coma e que o pai custou acreditar que ele tinha visto Jesus. É. Mas é uma história real também, uma história real. Quer dizer, Eu, é uma coisa assim tocante a gente achar que essas crianças têm a capacidade, a possibilidade de ter esse encontro, né? as crianças são puras de coração, né? E o próprio Cristo diz que os puros de coração verão a Deus, né? É verdade. E você sabe que uma das coisas que eu achei incrível na história desse pastor é que ele dizia no púlpito, quando ele foi falar para a comunidade, a gente passa a vida inteira ensinando no catecismo às crianças que existem os anjos, né, os santos, Jesus, Maria, Deus, Espírito Santo, e quando um deles diz que viu, a gente não vai acreditar? É verdade, né? Eu achei isso muito lindo, né? Eu fiquei imaginando você vendo, ouvindo seu filho fazer esse relato de Jesus, né? Eu É acho verdade. isso uma coisa muito especial. E depois ele esqueceu que ele viu Jesus quando ele cresceu? Mas falou. Eu é que anotei no meu caderno, né? Que eu anotava as coisas deles, de todos os três, né? Então, eu anotei e guardei. E ele nunca mais falou nessa visão novamente. Foi seguindo a vida dele normalmente, né? Nos estudos, na esporte. Ele sempre gostou muito de praticar esportes, o Guido, né? Natação, surf, também subir montanhas. Ele gostava de desafios. Pois é, quer dizer, ele teve uma adolescência de um menino como Como outros, é, comum, assim, viajou vivendo as coisas da adolescência. da adolescência. Foi a muita festa, sendo convidado, não sendo convidado, eu fiquei sabendo que ele penetra em festas. Com isso tudo, da juventude, ele nunca deixou a igreja nem as orações, entendeu? Que Uhum. o jovem, né, nessa idade, fica mais rebelde e tudo, mas o Guido nunca se afastou da igreja. É verdade que quando ele chamava os amigos para jogar futebol e os amigos não queriam, ele dizia: você vai para o inferno. Ele dizia essas coisas, é verdade. O que acontece é o seguinte, eles jogavam futebol na praia. Aí, às Hum. vezes, na hora da missa, o Guido dizia assim, tá na hora de a missa, minha gente, vamos parar com esse futebol. Aí os amigos, que missa, que nada, vamos ficar aqui no futebol. Eu falei assim, olha, vocês vão para o inferno, hein? Vão para o inferno. Quer dizer que ele tinha também esse bom humor, né, na hora de falar essas coisas, né, Nazaré? Ele admoestava os amigos, né? E É. alguns com medo corriam para a igreja.
Agora, Nazaré, e quando é que ele começou a despertar para a vocação mesmo religiosa, né? Porque ele acabou sendo seminarista, entrou para ser padre, né? A vocação para o sacerdócio veio ele já médico formado, né? E já noivo até também, quando ele... Eu acho que ele vinha sentindo, porque ele mesmo falou conosco. Nós fomos no ano de 2000 a fazer aquela peregrinação a Roma pelo Jubileu de Cristo. Depois de Roma, feita a peregrinação nas catedrais e tudo, nós fomos... Ele quis ir à França, quis ir à Igreja da Medalha Milagrosa, que ele ainda não conhecia, quis ir a Lourdes, nós fomos com ele. Depois de Lourdes, nós fomos para Portugal. E lá em Portugal, indo a Fátima, na volta de Fátima, ele chamou o pai e a mim e falou: olha, eu preciso dizer a vocês que há muito tempo eu venho sentindo um chamado para vocação sacerdotal, mas eu digo, não, isso não é comigo, eu sou médico, eu estou noiva, eu vou me casar, isso não é comigo. Mas agora, durante essa peregrinação toda que nós fizemos, foi se aclarando e se firmando, eu tenho certeza que é isso que Deus quer de mim e é o que eu vou fazer. E aí, como é que foi a reação da família? O pai falou: meu filho, se você quer ser sacerdote, seja o melhor sacerdote possível. Eu já fiquei assim, não, eu acho que ele está confundido. Aquela beleza toda de Roma, né? O encontro com o Papa. Eu falei: olha, Guido, sacerdócio não é só isso, não. E a vida de sacerdote é dura, meu filho. É dura. Pensa bem. Eu falei: você tem um início de carreira médico promissor, né? Que ele trabalhava com 2 professores. Você pensa bem tudo que você vai deixar, se é isso mesmo que você quer. Não, mamãe, é isso que eu quero e tal. E eu, de vez em quando, fazia umas colocações para ele, né? Mas ele sempre me respondia com muita firmeza. Uma vez eu falei: olha, a vida de sacerdote ganha muito pouco, Guido, 1 salário ou 2, você já pensou em viver com isso? Ele falou: mãe, se Jesus empobreceu por mim, por que eu não posso empobrecer por ele? Gente, olha só que frase, Nazaré. Então, que assim, coisa. A certeza dele através das coisas que ele afirmando, eu falei: bom, então agora realmente ele quer. Eu não vou mais ficar colocando, né, senões para ele, né? A minha cunhada dizia: não, ela é psicóloga, isso é muito bom, alguém tem que pôr assim os lados difíceis para ele também pensar na questão. Mas voltando lá de Fátima, ele foi procurar um bispo muito amigo nosso, Dom Karl Joseph Homer, para conversar, e Dom Homer disse a ele, chamava ele de doutor, né? Doutor Guido, você vai fazer 1 ano de orientação vocacional. Se ao final desse ano, se eu chegar aqui e disser eu quero ser padre, aí nós vamos conversar. Então ele fez conforme Dom Homer orientou, e depois ele falou: eu quero ser padre. Então, agora, Nazaré está cortando às vezes um pouquinho a sua voz. Nazaré, deixa eu te falar uma coisa. E a noiva dele? Como é que reagiu? Como é que foi essa revelação para ela? Ela ficou muito triste a princípio, né? Natural. Mas ela era uma menina também muito católica, era uma dentista, né? E trabalhava com Guido na casa das irmãs de Madre Teresa, que nessa época eles já trabalhavam para as irmãs. Ela e o pai montaram um consultório lá com a campanha Dê um Sorriso ao Irmão de Rua. Então ele conversou com ela, falou: olha, está acontecendo isso, vou ter que seguir, nós vamos ter que terminar o noivado. E depois ela me falou: Nazaré, eu só aceito perder o Guido para Cristo. Olha, nossa, que coração também generoso dela, né? Ela é, né? Graças a Deus. Ela hoje em dia é casada e tem uma filhinha e tudo, mas na época foi dolorido para ela, sim. Né? Eu fico imaginando um rapaz jovem como ele, né? Fazendo a sua carreira de médico, noivo, e sentir esse chamado de tal força que ele tenha que mudar totalmente a vida dele, né? Radicalmente. Isso, e deve ter sido assim um impacto muito grande, realmente, esse chamado. Ele contou um pouco mais sobre esse chamado para vocês, Nazaré? Porque a primeira vez que ele sentiu foi quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil. Ele fazia parte do coral de 1000 vozes que cantou para o Papa lá no aterro do Flamengo. E ele, estando lá no altar, nesse coral, para cantar, ele disse que teve um determinado momento que o Papa João Paulo olhou para ele nos olhos dele. E que ele sentiu esse desejo, sabe?
Até um colega falou, poxa, Guido, você estava tão longe do Papa, você vai dizer que o Papa olhou para Olhou para você do olho. ele olhou, eu senti que ele olhou para mim, não é? Olha. Era o momento que ele sentiu esse chamado, segundo a palavra dele, né? E depois, através de leituras que ele foi fazendo, ele gostava de ler a vida dos santos, né? E lendo a vida de Francisco de Assis, tem um livro Irmão de Assis, de Inácio Laranhaga. Ele se encantou, né? Ele falou, eu queria ter essa liberdade de Francisco para anunciar Jesus, para falar de Jesus, que nada me prendesse. E de que maneira ele ia ter essa liberdade, não é? Através do sacerdócio, ser um homem livre, completamente livre para Deus e para os irmãos, né? Que também o trato dele com o irmão pobre, o irmão de rua, foi mostrando muito essa parte da vocação dele. Ele dizia, mamãe, quando eu me aproximo de um doente, eu sinto Jesus dizer no meu coração, vinde bendito de meu Pai, porque eu estava doente e você me visitou. Ai, que lindo, nossa. Assim, então, mamãe, eu me aproximo de um doente como se estivesse aproximando de Cristo, porque o doente é Cristo. E ele tinha tanto amor pelos doentes que quando as enfermeiras, o pessoal da Santa Casa disse que ele ia ser padre, disse que muitos doentes choraram. Vamos perder o nosso médico. Olha. Mas não sabiam que ele ia continuar trabalhando com ele, né? Sempre. Ele continuou aí como voluntário, né? Ele não era mais staff do professor Clementino, mas era voluntário, que inclusive os professores médicos pediram que ele continuasse frequentando a Santa Casa para poder levar para os jovens médicos esse amor que ele tinha ao doente, esse desapego, né? Porque hoje em dia a medicina visa muito um lado mercantilista, muitas vezes. Pois é, muitas vezes, né? Então eles apreciavam no Guido esse lado mesmo de amor, de doação que ele tinha, não é? E então pediram que ele continuasse indo à Santa Casa. Por isso, em vez de ir logo para o seminário, ele foi para o Mosteiro de São Bento, porque aí ele podia ficar externo e atendendo aos doentes, aos pobres. Eu soube que ele também mudou muito a relação dentro da própria hospital, né? Que ele criou uma relação diferente até para os médicos que estavam lá, que trabalhavam lá, né? Foi não, Nazaré? É verdade. Eles dizem que o Guido levava assim muita paz, muita tranquilidade a eles médicos e aos pacientes, né? Onde ele chegava, ele levava a paz. É a paz que a pessoa traz em si, né? Quando tem uma vida de oração, uma vida interior. Tanto que Dom Justino escreveu o livro Guido Schaeffer, Apóstolo da Palavra e da Paz. Eles diziam que sempre que tinha um problema na enfermaria, meu Deus, se o doutor Guido estivesse aqui, tudo se resolvia. Ele tinha o dom da palavra, né, Nazaré? O dom da palavra e muita paciência de ouvir as pessoas, muito amor no olhar dele, né? Um dia eu conversando com uma moça, Nilza, até ele salvou a vida dessa moça, que ela estava passando mal, e ele a socorreu. Ela disse, Nazaré, a primeira pessoa que olhou para mim como se eu fosse gente foi seu filho. Nunca olhou para mim como ele olhou. Então era aquele amor que ele olhava as pessoas que tocavam o fundo do coração, né? Essa moça, ela estava com um problema de um mioma, com muito sangramento, e ela escondia e não contava nada. E um dia contaram para o Guido, ele foi conversar com ela, e daí ele a levou para a Santa Casa, ela foi operada, e ela ficou muito amiga dele, muito grata a ele, né? Ela estava contente. Ô, Nazaré, você não se emociona com esses relatos? Não, eu fico imaginando que você deve ficar muito emocionada com os relatos das pessoas que contam as ações do Guido, né? Como muito... mãe, né? O seu coração deve ficar muito emocionado, né? A gente fica emocionada, ao mesmo tempo eu me sinto feliz de ver que ele fez, né, tanto bem, né, a tantas pessoas. Eu encontrei um dia, eu fui à missa com meu marido lá em Copacabana, e saindo da igreja uma senhora quis falar conosco, e ela disse assim, olha, um dia eu estava na missa e reparei no seu filho aqui na igreja, um jovem tão piedoso assistindo missa durante a semana. Depois ele fez a leitura, que eu nunca vi ninguém ler a palavra de Deus com tanto amor, assim, dando tanta vida, que eu fui falar com ele. Falei, olha, jovem, eu não falo com as pessoas que eu não conheço, não, mas com você eu vou falar. Nunca vi ninguém assistir a missa com a piedade que você assistiu.
Aí ele olhou para ela e disse assim, a senhora quer conversar comigo? Nós podíamos tomar um café. Aí ela aceitou. Eles foram a um barzinho perto da igreja, pediram um café, e ela começou a contar a vida dela para ele, sem o conhecer, né? E ele falou, olha, eu sou médico, então eu vou te aconselhar a procurar tais e tais especialistas, você se cuidar e tal. Depois ele perguntou, você quer que eu faça uma oração por você? Ela disse, eu quero. Então ele pôs as mãos sobre ela, rezou ali no bar mesmo por ela. Ela disse que saiu de lá tão feliz, sabe? Como ela não se sentia há muito tempo. E ela falou, se eu fosse jovem, eu diria, ele está me paquerando. Mas eu já sou... Ele me deu toda essa atenção, né? E era uma característica dele, dar atenção às pessoas. Ouvir, né? Olhar nos olhos. E outras pessoas me diziam assim, ele olhava e sabia o que a gente trazia dentro. Né? Olha. Ele escrutava, né? Eu acho que isso tudo é vindo da oração. Que a gente, na renovação carismática, a gente fala que é o dom de ciência. O Guido era da renovação carismática também, né? Uhum. Na hora que uma vez me falou, olha, ele pregava num grupo de oração em Botafogo, ela foi, sempre que os grupos de oração terminavam, as pessoas queriam receber a oração dele. E ele ficava horas ali rezando. Então, teve essa senhora, se aproximou, ele rezou por ela e falou, olha, você vai viajar e você vai precisar de uma cirurgia. Mas não tenha medo não, que tudo vai correr bem. Eu falei, ele não está batendo bem da bola, que eu estou ótima, não vai me acontecer nada. Uhum. Eu fui viajar, fui para São Paulo, e lá ela teve um infarto e precisou operar o coração. Gente. Ela não teve medo, porque o Guido disse que tudo ia sair bem. Quando ela contou isso para mim, ele já tinha falecido. Ela então abriu a blusa dela e mostrou, olha aqui a cicatriz no meu peito. Fui operada. Nossa. Ele viu antes que eu ia ser operada, mas disse para eu não ter medo. Esses dons do Espírito, né, como palavra de ciência, palavra de sabedoria e outros, né? Nazaré, eu sei que também você é da carismática, lógico. Quando você olha o que aconteceu com ele, né, o acidente e tudo, você falou que ele faleceu. O que você entendeu de tudo isso? Porque como mãe é diferente, agora, passado tanto tempo, vendo tudo que aconteceu, mas naquele momento, o que você entendeu que estava acontecendo com seu filho e por que aquilo estava acontecendo? No momento, foi uma surpresa muito grande, porque ele saiu de casa cheio de vida, né, para surfar, como ele fez tantas e tantas vezes. E não voltou, né? Mas eu aprendi na renovação que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando me disseram que ele morreu, é claro que eu levei um grande, né? É claro que eu chorei, porque eu sou mãe, né? Mas eu me lembrei, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu falei, eu não estou entendendo, Senhor, mas está cooperando para o meu bem. Como cooperou para o bem dele, porque ele te ama. E, assim, o Guido, algumas vezes conversando comigo, ele dizia assim, que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Ele disse, mamãe, eu repito junto com São Paulo. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Para mim, viver é Cristo. Eu quero viver para servir a Cristo na pessoa do irmão e morrer para mim é lucro. Eu ainda dizia para ele, vai dizer isso longe da sua mãe, menino. Morrer é lógico. É lógico. Eu dizia para ele, o céu pode esperar. Mas ele disse uma vez também, mamãe, se Jesus me permitir, eu quero morrer no mar. Eu falei, por quê? O mar me fala muito de Deus. Quando eu vou para o mar, eu encontro a Deus. Vendo a beleza do mar, a grandeza do mar, a riqueza do mar, eu vou entendendo quem é Deus quando eu estou no mar, cada vez mais. Eu falei, ele era tão amigo de Deus que Deus deixou ele morrer onde ele queria, no mar, né? No mar. E a namorada dele, a noiva, né, me telefonou uns 2 dias depois, falou, Nazaré, você reparou que ele morreu fazendo o que ele mais gostava quando ele estava nas horas livres dele, surfando. Que coisa, hein, Nazaré? O Nazaré, eu fico imaginando também, não só todos esses momentos, que foram momentos muito angustiantes, mas como você entende tudo isso, eu acho isso de uma grandeza, eu acho de um coração de mãe incrível seu, né? Me lembrou até Maria, que viu o filho crucificado, né? Pois é. A gente tem o exemplo de Maria, né? Que teve que suportar ver aquele sofrimento todo, né? Então, mas o coração de mãe dói, né? Dói.
uma senhora falou para mim, Nazaré, eu não entendo como você é uma pessoa que serve a Deus tantos anos aqui na igreja, ele permite você passar por isso. Eu falei, olha, minha amada, eu vou te dizer, se a Virgem Maria, que foi a serva do Senhor por excelência, passou muito pior do que eu, por que eu que sou serva dela não posso passar? Eu posso passar. Deus me permitiu passar por isso. E eu aceito, e como diz o Antônio, que é o meu orientador espiritual, não é só aceitar, é amar a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é a melhor para a gente. Mas como você disse, dói muito. E eu fiquei assim, meses após a morte do Guido, sentindo uma dor no coração, como se fosse uma mão apertando, sabe? Certo, imagino. Vai passar. Mas não passava. E já tinha quase uns 6 meses, às vezes eu pensava que eu ia desmaiar, sabe? E eu falei, eu vou ao médico, acho que eu estou sofrendo coração. Aí eu fui ao médico, cardiologista, né? E é meu cardiologista, falei, olha, eu acho que eu estou doente do coração. Falei para ele, ele me ouviu com toda a paciência e falou assim, não, Nazaré, eu vou te dizer, é devido ao que você passou, minha querida, isso é angústia, e eu vou te receitar um Rivotril para você tomar. Eu falei, não, eu quero que o senhor peça uns exames para mim, porque eu estou sofrendo do coração. Aí ele foi, vamos fazer uns exames para tirar todas as dúvidas. Aí me passou o exame de esteira, mas não sei o que eu não me lembro agora. Eu fui e fiz tudo e deu que o coração estava ótimo. Eu falei, eu não te disse? Então vamos tomar um Rivotril para você passar por esse momento. Aí eu fiquei pensando, me lembrei de uma coisa que uma vez eu chamo o meu filho Guido de Guidinho, né? Que Guido para mim é o pai. É o pai. Aí eu me lembrei que o Guidinho uma vez disse assim, se uma pessoa está triste porque ela tem um motivo real de tristeza, como a perda de alguém, uma separação, um desemprego, essa tristeza não é doença. É uma reação natural e a pessoa não deve tomar remédio por isso. Busque a cura em Cristo. Ele falou, busque a cura em Cristo. Agora, se a sua tristeza não tem uma causa, aí sim, você está com um problema de depressão. Aí eu lembrei e falei assim, eu não vou comprar o Rivotril, o doutor me perdoa. Não comprou, Nazaré? Então, aí eu falei, eu vou, porque o Guidinho falou que era para buscar a cura em Cristo, então eu vou para o Santíssimo. Aí eu ia para a igreja fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus, olha, eu estou aqui, viu? Está doendo muito e você disse que você é consolo e conforto após a pena, eu estou aqui para você me consolar. Você ser meu conforto, né? E aí no outro dia eu voltava e sempre assim conversando com Jesus. Você sabe que teve um dia que eu não senti mais dor? Passou. Não sentiu, Nazaré? Acabou. Acabou. Mas eu experimentei por um tempo aquela palavra que Simeão disse para Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. E é mesmo como se fosse uma espada, entende? Mas eu entendo. Passou, graças a Deus, o Senhor consolou. Eu, às vezes, cantava para ele, Jesus é para mim o bálsamo de Gileade. Senhor, tu és o meu bálsamo. Então, console. E ele consolou. Realmente, o Guido tinha uma mãe especial em você, né? Porque você tem dado mostras dessa pessoa que você é, de muita fé, e eu acho que só mesmo uma mulher como você para ter um filho como o Guido, viu? Não é à toa que você foi mãe dele. Eu acho que tudo está escolhido, sabe, o Nazaré? Eu acho que as coisas não são por acaso nem aleatórias, a gente constrói. Você construiu também esse homem bom, né, compassivo, né, de coração generoso, que é o Guido. Você está, assim, se eu puder dizer, parabéns, né, porque isso é uma bênção, você ter um filho. Eu agradeço a Deus por isso, né, pelo Guido, pelos outros filhos também, que graças a Deus são ótimos, né? Claro. Eu agradeço muito a Deus. Ô, Nazaré, e com relação às pessoas que dizem que rezam para o Guido e que falam até de milagres com relação ao Guido, porque o Guido está em processo de canonização, né? Servo de Deus e está agora em processo de canonização. O que você tem sabido dessas coisas todas? A gente tem tido muitas notícias, né, Márcia? Mas acontece que eles pedem que a gente não divulgue, porque as coisas só pode dizer assim, é milagre a igreja. Então a gente diz que são graças.
Uhum. Eu posso dizer assim, relato de uma graça, de muitas graças. Por exemplo, uma jovem senhora que teve um AVC hemorrágico e ficou dentro do carro dela por 3 horas sem socorro. Foi socorrida por uma vizinha, atendida pelo professor Niemeyer Filho, Paulo Niemeyer Filho. Ele achava difícil a recuperação dela e, se houvesse recuperação, ela ficaria com sequelas. Mas as amigas dessa moça eram devotas do Guido, começaram imediatamente a pedir a ele, a fazer a novena, e a moça se recuperou sem sequela nenhuma. Olha. É uma graça, eu não digo que é um milagre. É um milagre? A igreja que vai dizer se é milagre ou não, não é? Sei, mas essa diferença entre graça e milagre é só uma questão de semântica, vamos dizer assim, Eu não posso afirmar, porque para ser declarado milagre, eles estudam Uhum. todo o relatório médico, todos os exames, e dizem, realmente aqui a cura não teve explicação. Então é milagre. Eu não estudei nada, eu não vi exames nenhum, né? Então eu não posso afirmar que é um milagre. Então eu digo que é uma graça. Tem uma moça também conhecida lá da Nossa Senhora da Paz, que ela foi fazer uma operação de redução de estômago no Albert Einstein. E ela teve várias complicações e não melhorava, e estava muito, muito mal. E a mãe dela, de noite, dormiu e sonhou que aparecia um jovem e que pegava a radiografia da filha dela e mostrava em que ponto estava o problema. Dizia, aqui está o problema da sua filha. Então ela foi cedo para o hospital, pediu para falar com os médicos, falou, o problema da minha filha está aqui. Não, não é possível, eu quero que faça um exame para ver, porque está aqui, porque eu sonhei com um jovem que me mostrou que está aqui. Ah, mas ela não vai suportar mais um exame. Mas se ela não vai suportar de toda maneira, faz esse exame, porque o problema está aí. Eu exijo que faça um exame nela. Aí fizeram, ela estava com a fístula exato no local que o jovem tinha estado. Aí começaram a tratar da fístula e a moça se recuperou. Depois ela viu o retrato, um santinho do Guidinho. Ela falou, foi esse jovem aqui que eu sonhei com ele. Que coisa incrível, hein, Nazaré? Então, Nossa! esse também está tudo no processo dele, com todos os exames, com tudo, né? E outros tantos, muitos casos mais, né? Eu me lembro daquele lançamento do livro, do relançamento do livro do Manuel Aroca, O Anjo Surfista, o padre Jorjão falando sobre o Guido, dizendo que o Guido vai ser um dos santos mais importantes da atualidade que o Brasil vai ter. E ele fez muitas menções às qualidades do Guido, né? E eu acho que foi um depoimento muito forte do padre Jorjão. Foi. Né? Foi muito forte. E se for esse que a gente espera que seja a canonização dele, vai ser o primeiro santo carioca também. Né? Vai ser o primeiro santo carioca. No Rio, mas se criou no Rio, né? Volta Redonda disputa o Guido. Volta Redonda disputa. Porque meus pais moravam em Volta Redonda, minha mãe era médica obstetra lá e eu tinha meus filhos com ela. Então ele nasceu em Volta Redonda. Mas eu morava no Rio, eu voltei para cá, ele se criou aqui. Então, quando Volta Redonda ouve dizer que o Guido é carioca, ele diz, não, ele é de Volta Redonda. Mas ele são férias, entendeu? Nasceu lá. Nasceu. É verdade. Vai ser uma disputa, hein? Séria isso, hein? Vai ser uma disputa séria. O Nazaré, e os irmãos do Guido? Como é que os seus outros filhos se relacionam com essa sensação e essa possibilidade real, né? Do irmão ser canonizado. Isso é uma coisa que a gente pensa que aconteceu no passado, né? No mundo atual é uma coisa tão rara de acontecer. Eles ficam felizes também, não é? E de modo muito particular, a Ângela coopera muito no trabalho do processo dele. Ela é muito ativa, o Maurício menos. Maurício é muito emotivo, era um irmão muito próximo a ele, assim, diferença de idade. E os dois eram muito companheiros. Quando ele faleceu, o Maurício estava do lado e o Maurício cuidou de tudo. Então, o Maurício se guarda assim, de falar muito no assunto, de participar muito. Mas ele fica também muito emocionado, muito feliz, não é? E Ângela também. E Ângela é uma trabalhadora ativa, me ajudando muito, porque o processo dá trabalho. Nós temos toda uma associação que trabalha, né?
porque é muita coisa para divulgar, que a gente tem que atender, que tem que ler, que tem que enviar cartas e livros e muitas coisas. É muito. Eu até queria entender melhor esse processo. Precisam de muitas cartas e depoimentos, é isso? Relatos médicos? Para a comprovação de graça, você tem que ter toda a documentação da doença da pessoa, da cura da pessoa e laudo médico. Mas as cartas que eu falo são pessoas que escrevem, relatando coisas, pedindo graça, pedindo santinho, pedindo relíquia, pedindo texto do Guido, e tem que ter quem leia essas mensagens, quem responda essas pessoas, né? A gente tem o site do Guido, tem o Instagram do Guido, as pessoas mandam mensagem. Então tem equipe que lê o site, tem equipe que acompanha o Instagram, o Facebook, a equipe que vai para o correio, né? E a associação, tem uma associação, a Associação Cultural Guido Schaeffer, ela tem por objetivo divulgar a pessoa do Guido. A gente sai para falar sobre o Guido, não só aqui no Rio, como fora do Rio também, a gente é chamado. E, além de divulgar a pessoa do Guido, trabalha fazendo o que o Guido fazia, que era ajudando as pessoas pobres, né? Então, a associação procura ajudar as pessoas pobres na medida do seu possível. E tem grupos que já fazem trabalhos, né, levando o nome do Guido, que a gente ajuda também esses grupos, ajudamos as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, e vários, né? Estamos sempre com eles. Tudo isso exige trabalho. Exige muito trabalho e organização, né? Tem que ser. É verdade. Mas isso para a família deve ser uma coisa muito bonita de fazer também, né, Nazaré? Fazer é reconfortante, né? Você vê que o Guido, ele quando viveu, fez o bem e continuou fazendo o bem. Eu tive um relato de uma cura de um rapaz lá em Camarões, na África. Olha. Ele de hepatite B, sabe? Mandaram tudo para nós aqui. Então, assim, é reconfortante saber, porque você vê, o Manuel escolheu muito bem o nome do livro, O Anjo Surfista. Anjo por quê? Não é? Anjo porque, uma vez me perguntaram, mas ele está sendo canonizado porque ele foi surfista? Não, não por isso. É, porque ele fez o bem. O anjo é aquela pessoa que vem para zelar, não é? Para fazer o bem, para ajudar, né? E o Guido ajudou muitas pessoas enquanto ele viveu. São inúmeros relatos que a gente tem. Ele não media esforços, não media tempo, dedicação, ia aonde precisasse dele. Ele ajudou as pessoas ouvindo, ele ajudou as pessoas com orações, ele ajudou as pessoas com meios financeiros. Logo que ele decidiu ser padre, ele tinha uma pequena poupança que ele falou, mamãe, vou separar um valor que é para custear meus estudos e não ser pesado a vocês, e o restante eu vou dar aos pobres. Então, assim, ele tirava as coisas dele e dava para ajudar as pessoas necessitadas, né? Chegava a tirar do próprio corpo, né? Por isso ele tem o Manuel escolheu o anjo, porque o anjo é aquele que faz o bem, né? É aquele que cumpre a vontade de Deus, é aquele que anuncia a mensagem de Deus, e o Guido foi um grande anunciador da palavra, né? Você falou que ele tirava as coisas do corpo, quer dizer, eu estava lendo no relato do livro que ele literalmente dava as roupas dele para as pessoas na rua. Dava, é isso? As roupas dele para a pessoa na rua. Dava casaco, dava sapato. Teve um dia que ele chegou em casa descalço. Eu falei, meu filho, que é isso? Roubaram o seu tênis? Não, mamãe, mas eu vi um pobrezinho, que se você visse os pés dele, você tirava o seu sapato e dava para ele. Não podia deixar aquele homem descalço. Eu falei, você veio descalço pelas ruas? Não, não tem importância. Agora eu lavo bem meus pés e já tenho outro sapato para calçar. Nossa, na Itália, eu comprei um casaco de napa para ele, muito bonito, né? E um dia ele foi atender um irmão de rua. O irmão estava com febre e tiritando de frio. Ele pegou, tirou o casaco de napa italiano e deu para o homem. Eu nem sabia, porque de vez em quando eu ficava brava com ele, porque eu fui ver no armário dele, ficando vazio. Eu falei, você vai ficar pelado igual São Francisco. Vai ficar sem nada. Nada. Você não está mais ganhando dinheiro, você vai ficar sem nada. Aí nós estávamos em Friburgo, numa casa que temos, né, um frio, Guedinho com um casaco muito leve. Eu falei, meu filho, veste seu casaco de napa. Ele ficou quieto, deu uma volta para lá, para cá, voltou com o mesmo casaco. Eu falei, Guedinho, cadê seu casaco de napa? Ele falou, mamãe, você me deu aquele casaco? Eu falei, dei. Então, mamãe, ele era meu, eu dei.
Entendeu? Foi assim que você soube. O pobrezinho sentindo frio. Eu falei, mas meu filho, ele vai sair dali, vão roubar logo o casaco dele. Ele falou, não, não importa, eu dei. Você devia ter vindo em casa, apanhado outro casaco. Eu falei, não, quando eu voltasse, ele não estava mais lá. E foi bom porque quando eu vesti esse casaco, ele falou, eu ficava me achando muito bonita, assim, agora não tem mais essa vaidade. Olha, que cabeça, hein? E que coração, hein, Nazaré? Que Ele não cabeça e que coração. tinha apego, não. Não tinha nenhum apego, né? Não. Bonito isso, hein? Eu acho bonito também que eu olho os livros dele de medicina, que ele doou a maior parte em vida, né? Depois eu doei. Livros de medicina, livros de oração, ele não punha o nome dele. Acho que ele pensava que não era dele mesmo, né? Então não punha o nome. Que coisa. Ô, Nazaré, é realmente, né? O Guido. Eu fico com pena de não ter conhecido o Guido, sabia? Eu adoraria ter conhecido ele. Ele Deve era uma ter pessoa sido uma legal. pessoa assim, muito boa, especial, né? E É, ele teve essa coisa também desse encontro com as freirinhas da Madre Teresa de Calcutá, né? verdade. Como é que foi esse encontro, Nazaré? Contra, ele começou, vamos dizer, desde casa, um dia ele fazendo a oração no método inaciano de contemplação, ele estava meditando no Evangelho do Jovem Rico, né? E você, na meditação inaciana, você se coloca dentro da situação do Evangelho. Ele se colocou ali diante de Jesus em oração e sentiu Jesus dizer para ele: vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele falou: Jesus, eu gozo de bens, mas não estão no meu nome, está em nome dos meus pais. Eu não tenho nada, eu não posso vender nada porque eu não tenho nada no meu nome. E ficou quieto para ouvir o que o senhor ia dizer a ele. Aí diz ele que viu o diploma dele com o nome dele, que ele disse que não tinha nada no nome dele. Aí ele sentiu naquele momento que era para ele doar a medicina aos pobres. E daí ele foi para a Santa Casa um dia trabalhar. Quando ele estava lá, ele viu passar uma irmãzinha de Madre Teresa. E ele disse assim: irmã, eu sou médico aqui da Santa Casa, vocês estão precisando de um médico? Ela disse: ah, doutor, é tudo que a gente está precisando. Ele falou: olha, eu tenho horário de trabalho aqui, mas quando eu terminar, eu vou procurar vocês e nós vamos sair para atender os pobres. E assim ele começou. Após o trabalho da Santa Casa, ele saía com as irmãs, eles iam pelas ruas, atendendo aos pobres, medicando, ele levava na malinha dele remédios para dar, enfim. E atendendo assim, depois ele conseguiu, junto com os jovens da paz, montar uma pequena enfermaria para recolher aqueles irmãos que não podiam ficar na rua, lá na casa de Madre Teresa de Calcutá. É assim que ele começou o trabalho dele com a população de rua. Eu fico imaginando que ele deve ter se identificado mesmo com São Francisco, né? Com São Francisco, não. Alô? Oi? Sim, estou te ouvindo. Ele deve ter se identificado muito com esses santos, né? Eu acho que eles são santos que fizeram essa doação também, né? E essa integração com a natureza e com as pessoas. O Guido, ele se sentia muito, assim, ligado a São Francisco de Assis e a Santa Teresa de Calcutá. Nesse amor pelo pobre, diz assim, eu tenho muita pena do doente, que é uma pessoa que sofre, mas ainda do doente pobre, porque não tem como se tratar. E o professor Milton Arantes disse: se tratar doente não é fácil, imagina o doente pobre, às vezes alcoolizado, às vezes drogado e rebelde, sem ter, realmente você tem que ter um carisma especial, não é? E a irmã que trabalhava com o Guido disse que nunca viu o Guido se irritar, perder a paciência com nenhum daqueles irmãos. Deve ter sido. E ele deve ter vivido situações muito difíceis ali, né, Natália? Muito difíceis. E com irmãozinhos de rua, teve uma senhora que me contou que uma vez o Guido chegou junto de uma irmã que estava com a ferida na perna e ele falou para ela assim: olha, eu preciso tratar a sua ferida, eu sou médico, se você permitir, eu trato, você não pode ficar assim e tal. Aí ela disse que podia, ele podia tratar. Ele falou: olha, vai doer um pouquinho, mas você tem paciência que não vai demorar. Então ele se ajoelhou no chão ali perto dela e começou a lavar a ferida e a tratar, e disse que ela dava tapa na cabeça dele, xingava: seu isso, pá, seu aquilo. E ele ali: calma, nós já estamos terminando, calma.
Aí depois que terminou, que fez todo o curativo, ele olhou para ela e falou assim, sabia que você é minha irmã em Cristo? Eu posso te dar um abraço? Aí abraçou ela, sabe? E ela, ele. Então essa senhora me disse assim, olha, Nazaré, eu saio para ajudar os pobres na rua, mas jamais eu abracei um pobre de rua. Seu filho abraçava. Por isso é que eu, quando venho ao cemitério, nesse tempo o corpo dele estava no São João Batista. Eu venho limpar a sepultura dele. Porque eu nunca Olha, vi tratar os pobres como ele tratava. Né? que Isso emoção, hein? ele aprendeu com São Francisco, a abraçar o pobrezinho, né? Olha, que coração. Ô, Nazaré, e ele agora tá, o corpo do Guido está na Nossa Senhora da Paz, não é isso? Os restos mortais dele estão na Nossa Senhora da Paz. Porque quando é aberto o processo de beatificação e a pessoa é declarada servo de Deus, aí eles têm que tirar do cemitério e pôr num lugar mais reservado, né? Aí geralmente se leva para uma igreja e como ele teve um grupo de oração na paz, até que incentivado pelo Padre Jorjão, que quis que ele fizesse esse grupo, que era para jovens, um grupo chamado Fogo do Espírito, ali ele teve uma atuação muito forte com a juventude de Ipanema, né? Que ficou entre os restos mortais dele irem para Nossa Senhora da Paz, que ele era de Copacabana, que ele era paroquiano de lá, ou para a Paz, onde ele exerceu o ministério de pregador, né? E acabaram se decidindo pela Paz, porque a Paz, a igreja está aberta a semana inteira. Copacabana, a igreja principal fecha, só abre final de semana. Então acharam que a Paz facilitaria a visita das pessoas ao túmulo dele. E ele ficou lá. Eu vi as fotos, Nazaré, e até vi tinha um vídeo da chegada dos restos mortais do Guido, com muita juventude, com as pessoas assim louvando. Foi muito bonito aquilo, hein? Muito Foi lindo. muito linda a chegada do corpo dele, como foi também, se eu posso dizer, linda a missa de corpo presente dele. Foi na Nossa Senhora de Copacabana e compareceram perto de 2.000 pessoas. Não coube dentro da igreja tanta gente, sabe? E veio Dom Arani celebrar, acompanhado de 2 bispos e 72 padres. Vou celebrar a missa dele. E uma senhora me disse, como você arrumou uma missa tão linda? Eu falei, eu não arrumei nada, coitada de mim. Eu fiquei no ar, né? Claro, Foi imagino. aquela missa. E foi uma missa, assim, muito tocante, muito bonita, sabe? E quando a missa terminou, Dom Arani desceu e falou assim, por toda essa gente que eu vejo aqui presente, eu sei que esse jovem foi um bom pastor. Como ele queria muito ser sacerdote, eu vou colocar nas mãos dele a estola sacerdotal, que é o símbolo do sacerdócio, né? Dorani desceu e colocou nas mãos dele uma estola sacerdotal. E aí, quando o corpo saiu para ser enterrado, as pessoas começaram a bater palma e gritar, como eles costumam fazer, santo súbito, né? Foi a primeira vez que Dorani sentiu esse apelo, né, de santo súbito, e depois as pessoas também começaram a falar com ele, a contar histórias do Guido, que o levaram a pedir a abertura do processo. O Nazaré, por que o Guido não se ordenou? Ele teve um momento que ele queria se ordenar, mas acabou não conseguindo fazer naquele momento. A ordenação dele seria no final daquele ano, mas nem a turma dele foi no final daquele ano. Passaram para o ano seguinte. Ele morreu antes, né? Mas houve, assim, vamos dizer, um contratempo que o reitor do seminário não indicou o nome dele para ser ordenado com a turma dele. Nem o dele, nem de um outro rapaz, que os dois entraram para o seminário já no 3º ano de teologia. E o reitor queria que eles fossem fazer o propedêutico, mas o bispo disse que não, porque pela idade e pela caminhada deles, eles podiam entrar no 3º ano de teologia. Porque o Guido fez filosofia no Mosteiro de São Bento e os 2 primeiros anos de teologia. Então, era para entrar no 3º. E isso eu não sei se de alguma forma aborreceu, que na época era reitor, que ele bloqueou os 2 para serem sacerdotes. Naquele ano, pelo menos. Né? Até ele poderia ter ido falar com Dom Orani, né?
Dom Homer falou, fale com Dom Orani, eu vou escrever, na época Dom Homer estava em Roma, eu vou escrever para ele, pedir a sua ordenação, mas ele não foi falar Não com Dom. foi. Teve um fim de semana que ele chegou em casa, eu falei, e aí, meu filho, falou com Dom Orani? Ele falou, não, mamãe. Eu falei, então fale. Chegou na outra semana, ele em casa de novo, e aí, meu filho, falou com Dom Orani? Não, mamãe. Eu falei, mas por que você não vai falar com Dom Orani, menino? Ele falou, mamãe, o reitor é meu superior e eu não vou passar por cima de um superior. Eu falei, então você vai ficar fazendo o que no seminário? Vai ficar à toa lá, porque você já tem tudo, né, para ser sacerdote? Ele falou, vou ficar no seminário o tempo que Deus quiser. Eu não vou passar por cima do meu superior. Eu falei, tá bom, o reitor é seu superior, mas não é meu, quem vai falar com Dom Orani sou eu. Bem mãe, né? Mas Jesus não permitiu, porque antes Jesus levou. Antes que eu pudesse falar com Orani, Dom Orani, Jesus o levou, né? Depois o reitor ficou muito compungido quando viu a missa tão cheia, disse, eu não conhecia o meu seminarista. Olha. E eu achei muito interessante, porque no dia que o Guido saiu para surfar, que não voltou mais, antes de ir embora para sair para surfar, ele olhou para mim e falou assim, mamãe, você e o pai não devem ficar tristes com o reitor, não. Ele é um homem muito bom. Que generosidade, hein? Ele é um homem muito bom. Eu falei, gente, eu preciso dizer isso para o reitor, que eu acho que o reitor deve estar triste de ter morrido assim, com o Guido, né? Aí eu fui fazer uma visita ao reitor depois, né? Passado já um mês da morte dele. Eu falei, eu quero vir aqui. Ele falou, mas a senhora sabe que Maria também perdeu o filho? Eu falei, não, eu sei. Ele falou, pois é, essas coisas acontecem e tal. Ele estava assim um pouco nervoso, né? Não sei o que ele pensou que ia falar. Eu falei, não, reitor, eu vim para agradecer a acolhida que vocês deram ao meu filho. Ele gostava muito de todos aqui. Tinha um carinho muito grande pela irmã Raquel, que o ensinou a lavar panelas, que ele não sabia, e por todos vocês. E eu queria dizer ao senhor o seguinte, que a última palavra que eu ouvi da boca de meu filho é Padre Hélio é um homem bom. Eu queria E que o senhor... aí? Ele E ficou aí? olhando assim, aí disse, Dona Nazaré, o que a senhora precisar no seminário, nós estamos aqui às ordens. Eu falei, muito obrigada. Então ele ia de férias para o Espírito Santo. Depois eu recebi um telefonema das irmãs beneditinas do Espírito Santo, que tinham recebido a visita dele, falando sobre o Guido, e elas queriam os santinhos do Guido, que ele tinha feito muitos elogios ao Guido. Então, assim, ele teve o momento dele de reconhecer, não é? E hoje nós somos muito amigos, nunca fomos inimigos, é claro, mas quando ele não quis deixar o Guido ser ordenado padre, eu fiquei triste com ele, de verdade. Com certeza, entendo perfeitamente. Qualquer mãe ficaria, né? Óbvio. Agora, Nazaré, é verdade, eu li também no livro, assim, que mais ou menos o Guido sabia que ele, mais ou menos sabia que ele não ia ficar muito tempo por aqui. Ele tinha essa sensação que ele ia morrer jovem? Eu creio que sim, porque certas coisas que ele fez parecem indicar. No ano que ele morreu, 1º de maio, você tem em abril o feriado de São Jorge, né? Tiradentes, essas coisas todas. Então, o reitor deu uma semana de folga aos seminaristas. Nessa uma semana que ele passou em casa conosco, como todos os seminaristas que foram dispensados, o Guido foi a um por um aos grupos de oração que ele sempre ia. Foi pregar nos grupos de oração, ele foi ao Mosteiro de São Bento, ele foi à Santa Casa da Misericórdia, ele teve com o pessoal todo lá, com o professor Milton, parecia assim que era uma despedida dele. E certas coisas, como ele disse, olha, não fiquem tristes com o Padre Hélio. Por que me dizer isso? Assim, eu não estava nem falando do Padre Hélio para ele, né? Entendi. Parecia que ele sabia, né? E eu já tenho lido de pessoas assim que Deus revela que elas estão próximas. Ele teve um sonho também que me foi contado por uma amiga dele, que o acompanhava sempre. Ele sonhou com Jesus e que Jesus chegava para ele e dizia a ele, Guido, as tuas palavras me enternecem muito. E estendia uma prancha para ele. E que ele sentiu naquele momento que Jesus estava querendo dizer a ele
que ele tinha que continuar com o ministério junto aos surfistas. Mas acho que ele entendeu mais alguma coisa que ele não quis dizer para ela também, né? Talvez. Para aquele meio que ele é o encontro de Jesus. Como ele pediu, né? Ele falou isso não só para mim, como para outras pessoas. Se Jesus permitir, eu quero morrer surfando. Realmente, né? E, aliás, eu também vi o amigo dele falando que emprestou essa prancha para ele, a prancha que ele estava, e que É, atrás da prancha tinha uma frase é, estreita, você sabe, é a você lembra porta da estreita, é a porta, porta? é Larga o caminho? o caminho da perdição. E o Guido gostava muito desse versículo, né? Estreita é a porta que leva à salvação, poucos entrarão por ela. Largo é o caminho que leva à perdição. E o Dudu fez essa prancha e colocou. E o Guido, nesse dia, falou que não ia surfar porque a prancha dele estava com o estrepe quebrado. Não, não tem problema, eu te empresto a minha prancha. E ele foi. Era o Que destino. coisa. Era o destino. Eu Era o fico destino. dia 1º de maio. Teve uma senhora que me deu na missa um poemazinho que ela fez, tipo um acróstico. Ela dizia assim, que Maria tanto amou o Guido que maio o trouxe, que ele nasceu 22 de maio, e maio o levou. No dia 1º de maio, era uma sexta-feira, ele tinha a devoção das primeiras sextas-feiras e primeiros sábados do mês, não é? Era dia de São José, você sabe que São José é o patrono da Boa Morte, que ninguém morreu melhor do que ele. Ele morreu nos braços de Jesus e Maria. Então, Guido morreu no dia de São José, 1º dia do mês de maio, às vésperas de um sábado, né? Numa sexta-feira. Eu acho tudo assim muito presente de Deus, sabe? Ele, nesse dia, amanheceu no seminário. Como sempre, eles têm lá as orações de laudes, tem a missa, e depois da missa, eles foram dispensados para ir para casa, porque eles iam almoçar no seminário esse dia. Mas o reitor dispensou. Você vê tudo. Né? Tudo caminhou para aquele desenlace, né? E aí, um colega dele me disse assim, Dona Nazaré, quando o reitor nos dispensou, todo mundo correu para o quarto para arrumar suas coisas, mas o Guido correu para a capela. E eu fui para o meu quarto, arrumei minhas coisas para ir para casa, e quando eu voltei, eu olhei para a capela e ele ainda estava lá, fazendo adoração, porque ele era um adorador, né? Todo dia, além de assistir à missa, ele fazia adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, eu falei, ele rezou laudes, ele assistiu à missa, ele fez adoração, veio para casa e foi para os braços de Deus. Que perfeito que foi, né, Nazaré? Teve todo um encaminhamento, né? Com certeza. Nazaré, olha, eu quero te agradecer, o nosso tempo está acabando. E eu agora controlo para a gente não desaparecer de repente. Claro. Eu quero te agradecer muito aqui essa nossa conversa de coração aberto, e foi assim muito bonito ter todos esses seus relatos como mãe, desse filho tão especial, né, desse servo de Deus, que nós sabemos que e esperamos que seja o primeiro, vamos dizer, santo carioca, mesmo que ele tenha nascido em Volta Redonda. E que esse trabalho dele lindíssimo, né? E que a gente possa ouvir várias graças e milagres em nome do Guido Schaffer. Eu te agradeço de coração aqui até a nossa live. Né, a oportunidade de falar dele e de que eu agradeço muito a Deus que me emprestou por 34 anos um anjo dele. Um anjo, com certeza, Nazaré. Nazaré, muito obrigada. Você é uma mulher excepcional também. Você é uma mulher, uma mãe, uma pessoa maravilhosa. Muito... Adorei conhecer você mais e fico feliz de ter feito aqui essa nossa live. Muito obrigada, Nazaré. Eu também. Um beijo para você. Beijo grande. Tá. Obrigada. Gente, que live emocionante. A Nazaré é uma pessoa super especial. Eu quero agradecer a todos que estavam aqui. Quem quiser me acompanhar também no YouTube, todas as minhas lives estão no YouTube, no meu canal, Márcia Peltier Oficial. Entra lá, clica que você vai poder ver todas as entrevistas lá também, tá bom? E olha, segunda-feira a gente vai ter aqui um pastor, Ed René, da Igreja Batista Água Branca de São Paulo, que é um espetáculo também. Eu conto com vocês até lá. Boa noite.